O Sport precisa mostrar a sua qualidade, mostrar que tem condição de conseguir uma vitória e para isso vai para cima do Brusque. Não dá para errar mais. Bom, galera, no Fala Xerife de hoje, falar a respeito do jogo do Sport, né? O Sport joga em Brusque, lá contra o Brusque. Um jogo difícil, um jogo que a equipe do Brusque está em penúltimo, precisa ganhar para sair dessa zona de desconforto. E o Sport precisa fazer um grande jogo, né? Eu acho que é um jogo de vida ou morte para o Brusque. O Sport para se manter na parte de cima e pensar numa classificação. Depois vem jogos, confrontos diretos, principalmente contra o Vasco. Então a vitória é importante para o Sport, né? Conseguir uma boa vitória hoje. Então é um jogo difícil, mas o Brusque já vem de uma derrota diante do Criciúma em casa e pega um adversário realmente difícil, que é o Sport. O Sport precisa mostrar a sua qualidade, mostrar que tem condição de conseguir uma vitória e para isso vai para cima do Brusque. Não dá para errar mais, não dá para errar, até porque muitas equipes que estavam atrás do Sport ultrapassaram o Sport dentro da competição. O Ituano é uma delas e outras equipes, você vê o Sampaio Corrêa encostando também, várias equipes encostando. Então, antes se falava muito nessa briga do Sport com o Vasco, hoje não. São outras equipes lutando também por uma classificação. Então o Sport precisa abrir o olho, manter uma sequência de boas vitórias. Eu acho que essa é uma delas que pode vir. É difícil, mas tem que ir para cima, tem que ir em busca dessa vitória, porque vai ser fundamental em pensar em uma classificação. A torcida já tinha jogado a toalha, mas as equipes de cima, como o Vasco, não disparou. O próprio Grêmio, o Bahia também não. Então ainda dá essa esperança de buscar a classificação. Então é um jogo fundamental para o Sport se ele pensa em conseguir essa classificação. É um jogo difícil, mas saindo com a vitória, o Sport vai dar realmente um grande passo em busca dessa classificação, até porque também joga alguns jogos importantes em casa, um deles contra o Vasco da Gama. Então o Sport precisa fazer um bom jogo e conseguir uma boa vitória. Bom, galera, agora falar do Náutico, né? O Náutico joga contra o Tombense em casa. É como eu falei, eu acho que dificilmente o Náutico escapa de um possível rebaixamento. Está em último, achou muito a guarda nos últimos jogos, né? Eu acho que enquanto tiver esperança tem que lutar, ainda faltam 6 jogos para o Náutico, né? Tem que buscar, joga com a Tombense, com uma boa pontuação a Tombense, mas realmente é desesperador. Desesperador a situação do Náutico, precisa ganhar os 6 jogos, se pensa em sair desse sufoco, desses problemas que foi encontrado, que eu já vinha cantando a pedra desde da 10ª rodada, que eu vi o Náutico jogar e a coisa não se encontrava, virou o turno muito mal e não conseguiu realmente reagir. Então joga em casa com o Tombense que não classifica mais para nem 10ª, mas também não classifica mais para uma Série A, né? Porque o Tombense começou bem, fazendo os pontos, então pode ser uma surpresa, mas não acredito, tem muito time na frente, né? Então o Náutico tem que aproveitar tudo isso e tentar conseguir uma boa vitória. É um time difícil, um time chato, a equipe do Tombense, mas se o Náutico conseguir uma boa vitória, enfim, pode dar esperança ao seu torcedor, né? A gente fala muito, o torcedor tem que ir a campo, mas está muito desiludido. O torcedor sabe que dificilmente o Náutico escapa dessa, e pensando no futuro. E às vezes pensando no futuro, olhar um pouco a base, se puder colocar alguns jogadores de base também, isso é muito importante. Pensando no ano que vem, vai depender do que o Dado pensa, e também escolher seu treinador para o ano que vem, se for o Dado, né, começar a fazer um trabalho. É claro que, como eu te falei, tem esperança ainda, tem que lutar. Jogadores, comissão, todos têm que pensar ainda em sair desse sufoco. Mas a gente sabe que é muito difícil para o Clube Náutico Capibaribe sair dessa situação. Mas ainda há esperança e uma boa vitória ainda dá um ânimo ao seu torcedor. Vamos esperar o que vai acontecer, mas o Náutico realmente precisa reagir se pensa em sair dessa situação e com uma boa vitória diante do Tombense. Bom, e agora falar o jogo do Vasco, né? O Vasco joga contra o Operário, né? Um jogo difícil, um jogo chato, né? O Operário precisando ganhar para sair dessa situação de desconforto, né? E o Vasco mais ainda, né? São 8 jogos fora de casa sem vitória. Eu acho que chega um momento que tem que dar essa volta por cima, e tem que dar mesmo. O Jorginho, tenho certeza que junto com os seus jogadores vai tentar sair dessa situação. O último jogo não foi bom, né? Mas o Londrina perdeu para o Guarani, então já é um bom resultado. Uma vitória do Vasco, a equipe pode ficar um pouco ali para frente, né? Algumas equipes estão coladas com o Vasco da Gama, mas o Vasco só depende dele, não depende de ninguém para conseguir essa classificação. Tem que marcar muito bem seu meio campo, a defesa tem que estar muito bem postada nesse jogo, não tomar gol e buscar essa velocidade no contra-ataque com essa garotada para tentar mudar um pouco, né? Vamos ver quem vai jogar no lugar do Raniel, ainda tem essa dúvida,
mas assim, ele tem várias opções, pode começar com o Figueiredo, enfim, são opções que o Jorginho tem dentro de um jogo, e é difícil jogar sempre com o Operário lá, é muito difícil, uma equipe que marca também, mas que vem muito mal dentro da competição. Então o Vasco não tem nada a ver com isso, precisa ganhar, são 8 jogos sem vitórias, né, fora de casa, 8 seguidos, é muita coisa, e você vê, mesmo com todo esse problema, o Vasco ainda está entre os 4, então o Vasco precisa lutar, precisa obter uma vitória para arrancar, né, para arrancar. O próximo jogo é dentro de casa, depois vai pegar o Sport, então o Vasco precisa ganhar esse jogo para ficar um pouco mais tranquilo dentro da competição, não digo tranquilo, mas ficar na frente dos seus adversários em termos de pontuação. Então o Vasco precisa ganhar, tem que ir para cima com cautela, com tranquilidade, sem desespero, porque 8 jogos sem vitória fora de casa, mexe com o grupo, é mais um jogo fora de casa, então às vezes o jogador tem dúvida, mas o Vasco é grande e tem que demonstrar isso, ir para cima, e por que não conseguir, depois de 8 jogos, uma bela vitória fora de casa. Então boa sorte pro Vascão. Fala galera, a melhor casa de aposta do mundo é o PixBet. Vai lá, hoje tem grandes jogos, Série A, Série B, vai lá e acessa, vai lá no site, tanto no depósito como no saque, tudo é muito rápido. Valeu galera, um abraço, PixBet, melhor casa de aposta do mundo.